Vamos dar início à nossa 20ª aula de noções de História da Igreja Católica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Muito bem, então vamos dar continuidade à nossa aula passada e encerraremos hoje a história da Igreja na Idade Moderna. Infelizmente, por conta da multiplicidade de eventos que ocorrem na modernidade, achei melhor encerrar com apenas 3 aulas sobre modernidade, assim como serão apenas 3 aulas sobre a contemporaneidade, porque se estender nesses 2 períodos históricos levaria o nosso curso talvez quase em janeiro, dependendo, e acho que isso não seria muito produtivo. Então é melhor que nos detenhamos de forma mais breve nesses períodos, e então possamos depois fazer uma conclusão. Hoje veremos um pouquinho mais sobre o Concílio de Trento, depois sobre maçonaria e iluminismo e, por fim, a Revolução Francesa. Vamos iniciar então o compartilhamento de tela. Muito bem, então. Então, aula 20. Aula 20, noções de história da Igreja. Os efeitos do Concílio de Trento. Então, nós vimos na aula passada que o Concílio de Trento foi o 19º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, que foi promulgado pelo Papa, foi convocado, melhor dizendo, pelo Papa Paulo III em 1545 e foi terminado apenas pelo Papa Pio IV no ano de 1563, 18 anos após o início dos trabalhos conciliares. Mas houve certos períodos em que não houve reuniões conciliares, a maior parte desse período, sendo que tivemos algumas sessões no começo e outras mais no final desse período. O Alberigo discorre muito bem acerca desse concílio, assim como de todos os outros, mas ele faz uma análise que creio que seja bastante precisa e ponderada, como muitos infelizmente não fazem. Então, nós vimos que o Concílio de Trento foi um grande evento para a Igreja do século XVI e que marcou definitivamente a Igreja naquele período, e até os dias atuais nós ainda vivemos sob decretos no âmbito pastoral, oriundos do Concílio de Trento. Então, Trento não é uma coisa ultrapassada do século XVI. Evidentemente que muitas coisas mudaram, que de algumas décadas para cá nós temos uma reação muito distinta daquilo que foi a praxis pastoral da Igreja desde então, mas mesmo assim, nenhum dos concílios ecumênicos passados é inválido, nenhum é menos ou mais importante do que o outro, em certo sentido, mas nós bebemos de cada um deles. E o Concílio de Trento, de fato, é um grande manancial de muitas coisas importantes para toda a Igreja, no passado, no presente e continuará sendo no futuro. Com relação àquilo que se chama de Reforma Católica, disse que o Concílio de Trento é certamente o maior desses momentos,
porém não o único. O Concílio de Trento vai realizar a reforma que a reforma protestante dizia que pretendia realizar, mas não realizou. Acabou realizando apenas a divisão do cristianismo no Ocidente, a multiplicação de denominações religiosas, que não para de se multiplicar. Enquanto nós falamos aqui, pode ser que uma outra denominação esteja surgindo, e tudo isso tem influência dessa cisão primordial do cristianismo ocidental, realizada há mais de 500 anos pela Reforma. Enquanto a Igreja faz a verdadeira reforma, reestruturando pastoralmente a Igreja toda. Então, muitas medidas pastorais vão ser tomadas, né? O Concílio Vaticano é um concílio pastoral, né? O Vaticano II, mas também o Concílio de Trento é um grande concílio pastoral. Então, o Concílio de Trento trouxe grande renovação moral e espiritual para a igreja que estava abalada pela Reforma Protestante, mas também pelos próprios problemas internos da igreja, como a corrupção dos costumes do clero, como um certo desleixo administrativo. Antes de Trento, um bispo possuía a jurisdição sobre 2 ou 3 dioceses e acabava geralmente se concentrando em uma só. Às vezes a que era maior, mais influente, mais rentável, e as outras duas, enfim, ficavam quase que sem governo. Não havia uma formação para os padres de forma homogênea, então quase que cada diocese tinha a sua prática. Muitos padres tinham que estudar com os religiosos, porque ainda não existiam seminários. Depois do Concílio de Trento, os seminários passam a normativamente existir e concentrar os futuros padres para formá-los de acordo com as realidades da diocese, mas especialmente de acordo com a doutrina da Santa Igreja. E outras coisas muito importantes também. Porém, antes mesmo que o Concílio de Trento fosse convocado, algumas figuras realizaram importantes movimentos de renovação moral, espiritual, intelectual, administrativa e pastoral, que até vieram a inspirar o Concílio de Trento. Então, na Espanha, antes do concílio, o cardeal Cisneros, o confessor da Rainha Isabel, né, de Castela, realizou uma reforma no clero e na administração da Arquidiocese de Toledo, que serviram como modelo para as medidas adotadas em Trento. Então, este cardeal Cisneros, que foi depois responsável pelo Santo Ofício na Espanha, que foi o patrocinador de uma grande edição da Bíblia, chamada Bíblia Poliglota Complutense, contendo vários idiomas, como o hebraico, o aramaico, o grego e o latim. Então, por isso, é uma Bíblia poliglota. E que também investiu muito na questão de formar bem o seu clero, de cuidar para que esse clero seja exemplar na fé e nos costumes, e um bispo realmente muito presente nas decisões da arquidiocese, que não apenas governava apenas a sede, mas que se preocupava também com as regiões, com todas as regiões da sua arquidiocese. E as medidas desse cardeal foram modelos para tudo o que aconteceu em Trento, né? Já que o clero de Toledo seguia o celibato, eles tinham uma formação concentrada, o cardeal, o arcebispo, de fato, governava apenas aquele território. Então, nós temos a Espanha realmente sendo um grande centro do catolicismo e um grande arauto de coisas boas que serão decisivas em Trento. O cardeal Cisneros, infelizmente, faleceu umas 2 décadas antes do Concílio de Trento, mas ele inspirou outros bispos na Espanha e na Europa a sugerirem coisas que em Toledo
em praticamente toda Castela e Aragão já aconteciam. Outro ponto importante da Reforma Católica foi a Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola e aprovada em 1540 pelo Papa Paulo III. Este ano de 2021, nós estamos comemorando 500 anos da conversão de Santo Inácio de Loyola. E Santo Inácio de Loyola deve ser um santo muito importante para nós, porque ele, com seus padres jesuítas, sob a liderança dele, muitos deles, como o padre Manuel da Nóbrega e o padre São José de Anchieta e outros, vieram para o Brasil e ajudaram na evangelização destas terras. Então, os jesuítas, a Companhia de Jesus, foi uma importante ordem religiosa, que além dos votos comuns, acrescentaram outro, no qual se dedicariam a obedecer diretamente ao Santo Padre. Foi no sentido de pensar na nossa colonização, das missões que eles realizavam antigamente, mas continuam sendo, eu acredito que ainda sejam a maior das ordens religiosas atualmente. E além do voto de pobreza, de castidade, de obediência, eles possuíam um voto de obediência direta ao Santo Padre. Então, o Santo Padre poderia dispor de qualquer um no momento em que quisesse, para o que quisesse. E é muito interessante hoje que o Santo Padre Paulo Francisco seja um jesuíta. Estes religiosos foram importantíssimos na aplicação do concílio. Reacenderam a escolástica, voltados para um carisma militar e missionário. Na Europa ou no Novo Mundo, dirigiram-se para combater as heresias e salvar as almas. Então, Santo Inácio de Loyola era um cavaleiro, e naquilo que ele aprendeu como um cavaleiro, como um soldado, ele aplicou isso na formação dos seus padres, na formação dos seus religiosos. Então, a disciplina é uma coisa muito presente na vida dos jesuítas. A disciplina, a sobriedade, o discernimento, este carisma de ser missionário é uma coisa muito presente nos jesuítas, mas especialmente naqueles tempos. E não pensemos que eles foram apenas para o Brasil, para o restante da América, para a África e a Ásia, mas eles foram também para a Europa. Alguns permaneceram na Europa e foram para as regiões que haviam aderido à Reforma Protestante e lá converteram muitas almas, ajudaram a trazer muitas almas de volta para a igreja e converter algumas que nasceram em berço protestante. Algumas ordens religiosas também buscaram uma renovação de suas regras e de sua espiritualidade, como os franciscanos, na figura de São Pedro de Alcântara, e os carmelitas, através de São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila. São Pedro de Alcântara é inclusive um dos padroeiros do Brasil. Ele é um padroeiro desconhecido, mas continua sendo um dos padroeiros do Brasil, um homem de profundíssima espiritualidade, um grande místico, um grande adorador de Jesus no Santíssimo Sacramento, enfim. O santo de devoção, padroeiro da dinastia da Casa dos Bragança, tanto que os nossos imperadores chamavam-se Pedro de Alcântara, tanto o pai quanto o filho, enfim. E São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila dispensam comentários, são dois dos maiores santos que a Igreja já teve e que exerceram uma profunda influência sobre a espiritualidade, a mística, a ascética na Igreja, e são muitíssimo estudados. Temos as suas obras completas, publicadas em português, e a leitura de um trecho que seja de um desses dois grandes santos vale muito a pena, que nos ensinam muitíssimo sobre a espiritualidade. E são dois doutores da Igreja. A Inquisição foi reorganizada para atuar como um tribunal mais eficiente na investigação
julgamento, condenação e absolvição dos católicos, atuando na Europa e no Novo Mundo. Então, a Inquisição estava praticamente desorganizada de forma geral. Nós tínhamos uma Inquisição atuando na Espanha, por influência dos reis católicos, outra atuando em Portugal, e a partir do Concílio de Trento, a Inquisição é reorganizada para atuar nas demais regiões da Europa, atuando como um processo jurídico e eclesial apenas para católicos. Não há jurisdição sobre judeus, não há jurisdição sobre os maometanos, não há jurisdição sobre pagãos, apenas sobre católicos. Então, uma nova fase da Inquisição, que é a sua reorganização no século XVI e depois, e XVII também, onde vai estar muito atuante, e depois um certo declínio nos séculos XVIII e XIX até o momento em que ela passa por várias transformações até se tornar a Congregação da Doutrina da Fé. E nós tivemos uma atuação da Inquisição no Novo Mundo, tivemos alguns processos, né? O processo dos Távoras e outros bastante polêmicos, bastante complexos, que precisam ser estudados, porque além de questões doutrinárias, além de questões religiosas, nós temos muita política envolvida em muitos desses autos, em muitos desses processos, especialmente aqui no Novo Mundo, mas mesmo assim é possível, estudando melhor, compreender esses processos de que quando geralmente se fala em queima de bruxas, na verdade se está falando talvez um pouco mais nos Estados Unidos, né, com aquele massacre das bruxas de Salem, ou se está falando talvez de épocas anteriores, como no século XIV e XV, e não necessariamente na Inquisição depois do Concílio de Trento. E também nós já comentamos um pouquinho sobre a lenda negra da Inquisição espanhola, que está praticamente desmistificada com obras recentes sobre a Inquisição. Enfim, apesar de alguns mal-entendidos, como o caso do astrônomo católico Galileu Galilei, atuou bem até o início do século XIX, quando foi renomeada após o Concílio Vaticano II como a Congregação para a Doutrina da Fé. Então, no ano de 1821, por exemplo, a Inquisição já deixava de aplicar essas penas capitais em Portugal, na Espanha, e ela passou a ser um órgão, vamos dizer, mais proibitivo, no sentido em que emitia sanções sobre escritos heréticos, sobre livros que não deveriam ser lidos, né, como o Index, condenando certas teses, certas doutrinas, uma coisa que corriqueiramente ela continua fazendo até os dias atuais, né, como fez com o caso do Leonardo Boff, na época do Bento XVI, enquanto ainda era cardeal Ratzinger, etc. O caso Galileu Galilei é um grande mal-entendido de ambos os lados. Primeiro de tudo, a ciência e a própria teologia da época ainda não estavam completamente separadas. Então, ainda não havia a distinção de o que eram questões próprias da ciência e próprias da teologia. Então, a criação do mundo, a cosmogonia, essas questões cosmológicas ainda eram vistas como patrimônio da teologia, da religião, e não necessariamente das ciências. Se houvesse essa distinção que existe hoje entre ciência e fé, embora essa distinção não deva ser antagônica, mas sim uma distinção apenas diária, sendo que ambas cooperam, como diz o Concílio Vaticano I e a Fides et Ratio do Papa São João Paulo II, se houvesse essa distinção muito clara do que a ciência deve estudar e do que a teologia deve estudar,
o mal-entendido de Galileu Galilei não teria acontecido. A questão é que houve uma cooperação dos próprios astrônomos rivais de Galileu para que ele fosse condenado, e também uma certa postura um pouco, vamos dizer assim, arrogante do próprio Galileu com relação às especulações, as perguntas que lhe foram feitas, como o caso do cardeal Bellarmino, por exemplo. Enfim, então nós temos aqui uma série de mal-entendidos que precisam ser melhor explicados nesse sentido. Lembrando só que o Galileu Galilei não foi queimado nem nada, ele foi condenado a uma prisão domiciliar, mas a uma prisão domiciliar onde ele realmente podia sair convenientemente. Outras medidas foram adotadas a partir de Trento. Então, além dos documentos, dos decretos, e nós temos vários decretos, além das medidas pastorais, foi feita uma reforma litúrgica. Então, com a publicação do Missal Tridentino, depois dessa reforma litúrgica, ela vai ser continuada por São Pio V, né, que vai ser o grande promulgador desta reforma litúrgica a partir de 1572. Depois nós temos também o Catecismo Romano, né, que pode ser facilmente encontrado, inclusive tenho. O Catecismo Romano, então, foi o catecismo do Concílio de Trento. Então, como agora a formação do clero deveria ser uma formação unificada, então precisava-se de um manual para que os padres pudessem instruir os fiéis sobre a doutrina católica, já que muitos protestantes acabavam, assim como muitas vezes acontece ainda hoje, acabam pegando católicos desavisados e enchem esses pobres fiéis com uma série de versículos descontextualizados, com uma interpretação totalmente sem hermenêutica, totalmente instrumentalizada, e atraem pessoas para suas denominações religiosas. Então, foi elaborado um catecismo para os párocos, um catecismo para a formação dos párocos, para que eles pudessem expor nas suas homilias o conteúdo da fé católica de forma bem organizada. Inclusive, a Castela Editorial fez duas edições muito bonitas do Catecismo Romano, uma em brochura, aqui eu tenho, em verde, e outra encadernada em vermelho, que valem a pena. Depois nós temos também a revisão da Vulgata. Então, a Vulgata, que é a Bíblia de São Jerônimo, ela já estava, vamos dizer, precisava de certas revisões, porque a última havia sido feita na época do Alcuino, no século VIII, no século IX. Então, fez uma revisão da Vulgata que ficou pronta em 1592, e ficou conhecida como a Vulgata Sisto-Clementina, que é raríssima de ser encontrada nos dias atuais. E também o Index Librorum Prohibitorum, ou seja, a lista, o índice dos livros proibidos. Então, a igreja passou a proibir, passou realmente a divulgar uma lista de livros que não deveriam ser lidos pelos fiéis por prejuízo das suas almas, por prejuízo da sua salvação. O que pode parecer uma medida muito polêmica para nós atualmente é uma medida protetiva, ou seja, as pessoas, olha, se hoje em dia as pessoas acreditam ainda em certas correntes do WhatsApp, sendo na maioria pessoas letradas, pessoas que têm um nível até mesmo superior de formação, acreditam em quase qualquer coisa, quanto mais as pessoas naquela época, que mal sabiam ler e escrever e que ainda não tinham essa mentalidade crítica como nós temos hoje em dia. Então a igreja
ao proibir certas obras, o fez apenas como medida de proteger os fiéis contra doutrinas consideradas por ela como heréticas. Então, não se trata de uma censura nos moldes que nós vemos hoje. Claro que você pode interpretar assim, mas trata-se de uma medida protetiva dos fiéis contra erros que pudessem distorcer a fé católica. O que aconteceu muitas vezes é que um livro ia para o Index, mas depois de algum tempo, depois de revisões, depois de edições, depois de uma compreensão melhor da obra, esses livros saíram, né? Como foi o caso do livro do Copérnico, os livros do Galileu Galilei entraram no Index, mas muitos anos depois foram sendo retirados, porque se observou que aquilo que eles afirmavam não contradiz a doutrina católica. O Galileu teria falado: a Bíblia não é um livro que ensina como é o céu, mas como ir para o céu. Então, depois, ao longo dos séculos, foi se adquirindo esta clareza de que afirmar o heliocentrismo não quer dizer que esteja caindo em contradição com as Sagradas Escrituras. Na verdade, para a fé católica, não há diferença se a Terra se move em torno do Sol de si mesma. O que nós não podemos deixar de acreditar é que Deus seja o Criador do Sol, o Criador da Terra, o Criador de todas as coisas, o Criador do Universo. Isso para nós é uma questão de fé. Agora, quantos planetas tem no Sistema Solar? Quem se move em torno de quem? Isso para a fé não é uma questão que faz perder a fé, ou que faz deixar de ser católico. De acordo com o tempo, essa clareza de distinção entre o que é da teologia e o que é da ciência foi sendo melhor explicitada. Além da aprovação de ordens religiosas, como a dos teatinos, a dos capuchinhos e a dos oratorianos. Então, aqui nós temos 3 ordens muito importantes, especialmente a dos capuchinhos, que surgiram no século XVI. Os oratorianos de São Felipe Neri também. Os séculos XVI e XVII, influenciados pelo Concílio de Trento, renderam muitos santos para a Igreja, como São Carlos Borromeu, né, o bom cardeal Borromeu, o São Roberto Bellarmino, um gênio cujas obras estão sendo traduzidas pelo Centro Dom Bosco, São Francisco de Sales, o grande bispo que converteu boa parte da Suíça, depois São Pedro Canísio, o grande catequista, São Lourenço de Brindisi, um franciscano que teve que ser expulso pelos protestantes para não converter mais deles à fé católica, o São Vicente de Paulo, o grande anjo da caridade, o padre mais santo do século, São Camilo de Leles, o grande cuidador dos doentes, São Francisco de Borgia, um descendente do Papa Alexandre VI, mas um santo, São Felipe Neri, aquele que preferia o paraíso, São Francisco de Paula, né, um grande santo dos capuchinhos, São Luís Gonzaga, o santo seminarista, São Pio V, né, o grande papa do século XVI, São Benedito, o mouro, e São João Ávila, um grande doutor da igreja. E esses são apenas alguns santos dos séculos XVI e XVII que surgiram pela influência do Concílio de Trento. Então veja que o Concílio de Trento rendeu esses grandiosos santos para a igreja, mas também as artes. Olha, isso aqui é o Barroco, né, influenciado pela visão do Concílio de Trento, né, a coroação da Virgem por Carati. E aqui nós temos o Mestre Ataíde, veja só que bonito, aqui no Brasil, a imagem de baixo. Ainda nós temos outras grandes expressões, como o Caravaggio, como o Velázquez, como o El Greco, como o Rembrandt,
o Murilo e também o Rubens. Então veja só, isso que era arte. Tudo isso influenciado pelo Barroco, muito disso patrocinado pela Igreja ou por reis católicos. Aqui nós temos praticamente só espanhóis, um holandês, que foi citado aqui. E também na literatura, nós temos Cervantes com o Dom Quixote de la Mancha, temos o Padre Antônio Vieira com seus 15 volumes de sermões e outros textos que foram republicados recentemente. Eu acho que é a maior coletânea homilética que nós temos em língua portuguesa, deve ser do Padre Antônio Vieira. Nós temos as Fábulas do La Fontaine, que é daquela época, e nós temos o teatro do Lope de Vega, que é um dos grandes nomes do siglo de ouro, do século de ouro espanhol, com Cervantes. E na música nós temos, embora luterano, mas também compôs coisas católicas, o Bach, né, o Johann Sebastian Bach. Nós temos o Padre Vivaldi, né, o Padre Ruivo, que compôs coisas maravilhosas, como as Quatro Estações, e a Folia, que é a minha música favorita. Nós temos o Handel, com aquele famoso Aleluia, e nós temos o Pachelbel, outro protestante, mas também com influência católica, que compôs aquele cânon belíssimo, que é muito utilizado em muitas músicas hoje em dia. Tudo isso é barroco. E depois nós temos o pontificado de São Pio V, que foi um dos maiores papas da história da Santa Igreja. Ele é quem aplicou as reformas do concílio. O concílio terminou sob Pio IV, né, em 1563. Logo depois do concílio de Trento, ele foi eleito em 1564 e até o seu falecimento em 72, ele se esforçou para aplicar tudo aquilo que o concílio de Trento propusera. Para isso, ele teve que agir duramente, defendendo a fé. Ele excomungou a Rainha Elizabeth I, aquela figura muito questionável. Depois nós temos a Batalha de Lepanto, né, de Nossa Senhora do Rosário, inclusive vai completar 450 anos este ano. Nós temos a liturgia, não é, a missa tridentina, a missa de São Pio V, não é, a Aqua Primum Tempore, que é dele. Nós temos também um incentivo ao estudo de Santo Tomás de Aquino, que o próprio Concílio de Trento já promoveu e que ele também vai promover. E depois dele nós temos então o Papa Gregório XIII, aquele que promulgou o calendário gregoriano. Desde um pouquinho antes de Cristo, nós tínhamos o calendário juliano, ou seja, o calendário de Júlio César. E 1600 anos depois, nós temos então o calendário do Papa Gregório XIII, que é o calendário que nós usamos até hoje. Então, o nosso calendário é católico. Veja só que interessante. Para que se acertasse os dias, precisou pular basicamente 10 dias. Então, foi do dia 4 de outubro de 1582 para o dia 15 de outubro. Parece-me que Santa Teresa d'Ávila teria morrido no dia 4 de outubro de 1582 e teria sido velada no dia 15. Ela pegou bem essa mudança de calendário. Veja só que interessante. Depois, agora, caminhando para o final da nossa aula, nós temos que falar de 3 assuntos importantes: a maçonaria com o iluminismo e a supressão e retorno da Companhia de Jesus. Então, o Concílio de Trento espalhou as suas luzes para a igreja no mundo inteiro, porém, os filhos das trevas quiseram se voltar contra a igreja para diminuir a sua influência. O protestantismo, de fato, tirou muitas almas para Deus, mas também dividiu muitos reinos cristãos e
diminuiu a influência política e espiritual que a igreja tinha sobre muitos lugares, né? A Inglaterra foi para o protestantismo, boa parte da Alemanha foi para o protestantismo, uma parte da França, toda a Escandinávia para o protestantismo e outras regiões, todas foram perdidas. Quem permaneceu muito forte foi Portugal, Espanha no catolicismo, a Itália, as colônias do Novo Mundo, em boa parte, mas nós temos, especialmente na França e na Alemanha, a tentativa de varrer o restante do catolicismo que resistia com a franco-maçonaria e o iluminismo racionalista. Essa maçonaria é uma organização filantrópica surgida no ano de 1717, condenada pelo Papa Clemente XII na bula In Eminenti Apostolato Specula em 1738. Entre as concepções defendidas pela maçonaria, afirma-se a existência de um Deus arquiteto, né? O deísmo, e uma forte oposição à igreja. Então, Deus, na verdade, não é a Santíssima Trindade, não é Pai, Filho e Espírito Santo, é um demiurgo platônico, é um motor aristotélico, é uma providência estoica, é alguém que simplesmente desenhou o mundo, etc., com um compasso, com um esquadro, e que criou o mundo, mas não interfere necessariamente no mundo. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Porque esse Deus é apenas o Deus dos cristãos, mas deve ter um Deus como uma religião natural, como defendiam boa parte dos filósofos no século XVII e XVIII. E a maçonaria é a entidade que é mais condenada na história da igreja. Veja, desde 1738 até agora tem sido condenada. Quanto ao iluminismo, foi um movimento filosófico surgido no século XVIII que pregava a autonomia do homem através da razão, na qual era a única fonte de conhecimento verdadeiro e de liberdade para o homem. Então, o iluminismo, muito inspirado pela maçonaria, dizendo: para que a igreja? Para que a fé? A fé é coisa de gente ignorante. A fé escraviza. A igreja é infame. A igreja é serva do Estado para manipular as consciências, incutindo medo da morte, medo do inferno, medo do castigo. Religião prende o homem, enquanto a razão liberta. Como dizia o Kant, o homem deve buscar a autonomia, deve buscar o clero, deve buscar o esclarecimento, deve sair da minoridade, deve sair das trevas da religião e ir para as luzes da razão. A partir desse momento é que começa a lenda da Idade das Trevas. Aqui que a história da Idade Média começa a ser reescrita de uma perspectiva extremamente negativa. Claro que os protestantes já faziam isso, divulgando coisas falsas sobre a história da igreja no passado, mas os iluministas então é que começaram com essa lenda de Idade das Trevas, o sono de 1000 anos, a igreja assassina de milhões, etc. Essas mentiras remontam a esse período. Então, o homem tinha que sair do obscurantismo da fé e do controle da igreja e do Estado. Deveria buscar, através da razão, a sua liberdade. Então, o iluminismo tem ligações estreitas na maçonaria enquanto movimentos que visavam combater a igreja em prol de uma sociedade livre segundo a moral e a compreensão do mundo sem a fé. Então, agora pregava-se uma moral laica, uma moral sem religião, uma visão do mundo apenas a partir da fé. Então, aqui começou a busca por um Jesus histórico, aqui começou-se uma crítica dos evangelhos, aqui se começou a negar a autoria mosaica do Pentateuco, aqui se começou a dizer que os livros da Bíblia, por terem sido escritos muito posteriormente aos eventos
provavelmente são falsos ou de confiabilidade mínima. A Bíblia não tem nada de história, a Bíblia é uma invenção posterior dos judeus e dos cristãos. Jesus é uma invenção, uma elaboração dos primeiros cristãos. A igreja mantém as pessoas na ignorância porque apenas quer dinheiro, poder, influência. Aqui nós começamos então uma crítica muito terrível, muito ferrenha à religião. Aqui nós começamos a secularização. E há quem defenda que esta secularização tenha começado graças à Reforma Protestante, mas nós vimos que também existem muitos outros fatores anteriores que colaboraram para que a secularização acontecesse. O enfraquecimento, a crise que a Igreja sofreu nos séculos XIV e XV, e depois a Reforma no século XVI, e depois a Revolução Científica no século XVII, e agora o Iluminismo no século XVIII, contribuíram em muito. Séculos e séculos foram contribuindo para o começo da secularização na Europa. Então, esta Europa agnóstica que nós vemos hoje em dia, a Europa descrente, uma religião, igrejas lotadas de idosos e jovens que já não se interessam mais por igreja, uma taxa de natalidade mínima, cada vez mais imigrantes impondo a sua religião, enquanto as igrejas antigas vão sendo substituídas, queimadas, destruídas, cada vez mais monumentos históricos são depredados, etc. Tudo isso é reflexo de séculos de secularização, ou seja, Deus não passa a ser mais o centro do mundo, a religião não passa a ser mais um fator de influência na vida das pessoas, mas sim seus próprios interesses, a sua pretensa racionalidade e as suas visões de mundo fora da visão da igreja, fora da visão de Deus. Exemplo dos iluministas, de pessoas, de filósofos intelectuais que contribuíram para a modernidade e a pós-modernidade que nós vivemos hoje, são esses aqui: o Voltaire, o Rousseau, o Diderot, o D'Alembert e o Kant. O Voltaire, aquele do Cândido, um grande panfletário contra a igreja, e que talvez teria morrido em arrependimento. O Rousseau, o homem do mito do bom selvagem, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, etc, etc. Vamos voltar ao estado natural. Os enciclopedistas de Diderot e d'Alembert, que buscavam sintetizar todo o conhecimento, ateus convictos. Nós temos o Kant, que é o grande nome do iluminismo, talvez um dos últimos, mas também nós temos outros, como o Reimarus, nós temos o Helveti e outros iluministas que contribuíram para a Revolução Francesa. Se a igreja era, junto da monarquia, a grande inimiga a ser combatida, o grande braço da igreja era o da Companhia de Jesus, que possuía muita influência na sociedade, especialmente nas paróquias, na educação e com os índios. Então, a igreja precisa ser derrotada. Como é que nós vamos derrotar a igreja? Vamos derrotar a igreja derrotando o principal braço da igreja, que são os jesuítas, que é a Companhia de Jesus. Olha quantas escolas, olha quantas paróquias, olha as missões, olha o envolvimento desses padres com os índios. Os jesuítas vão dominar o mundo, então vamos destruir os jesuítas a fim de que nós consigamos com isso barrar a influência da própria igreja. E Portugal, nossa querida Portugal, colaborou muito, infelizmente, para isso. Então começou um movimento na Europa e nas colônias para a expulsão dos jesuítas, como fez o Marquês de Pombal, O Sebastião José de Carvalho Melo, Marquês de Pombal, o grande primeiro-ministro iluminista do rei Dom José I de Portugal, um déspota esclarecido. Ele influenciou muito, ele foi um dos que intercedeu ao Papa para que os jesuítas fossem expulsos e para que a Companhia de Jesus fosse suprimida, o que infelizmente de fato aconteceu. Nós temos ele, temos o Conde de Aranda na Espanha,
e outros que infelizmente acabaram destruindo a Companhia de Jesus. O Centro Dom Bosco publicou uma história da Companhia de Jesus interessantíssima, mas também nós encontramos essas histórias nos nossos livros de história da igreja, como no caso do Daniel Hopes e do professor Felipe Aquino, em que é contado a dissolução, a supressão da Companhia de Jesus. Então, após algumas guerras, nós tivemos as guerras guaraníticas, nós tivemos a destruição dos povos, das missões aqui na América do Sul, onde padres jesuítas foram mortos, índios catequizados foram mortos por portugueses e espanhóis que tinham medo de que aquelas reduções, aqueles assentamentos formassem comunidades autônomas. Então eles foram arrasados, foram mortos cruelmente. Quem assistiu aquele filme A Missão, aquele filme retrata muito bem o triste fim das missões aqui na América do Sul, como elas eram promissoras, mas infelizmente como elas foram arrasadas. E depois de tanta pressão, o Papa Clemente XIII então dissolveu a Companhia de Jesus, segundo o decreto, para sempre. E eles tiveram que sair de Portugal, tiveram que sair de Espanha, tiveram que sair aqui do Brasil e do resto da América do Sul, tiveram que sair da Itália, tiveram que sair da França. E olha só onde eles foram acolhidos. Eles foram acolhidos na Alemanha e foram acolhidos na Rússia. Então eles foram acolhidos por um país protestante, luterano, e por um país ortodoxo. E aproveitaram esses padres como bons educadores, como bons formadores. Porque os padres jesuítas eram muito cultos, eles eram preparados para a missão, para a catequese, para a evangelização e para formarem escolas. Então, a Alemanha e a Rússia conseguiram muitos professores, conseguiram cientistas, conseguiram grandes mentes acolhendo jesuítas nos seus reinos, enquanto o Brasil, Portugal e os outros lugares perderam boa parte das suas escolas, perderam boa parte dos seus padres. Temos até uma crise na evangelização, no clero, porque o clero no Brasil, não muito tempo atrás, era predominantemente um clero religioso, um clero vindo das ordens e não um clero das dioceses. Isso só foi mudar depois de muito tempo. E os jesuítas sendo expulsos, então, constituíram uma grande perda. Mas graças a Deus, Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus meios, Deus tem a história na palma das suas mãos. Ele inspirou o Papa Pio VII para que os jesuítas, a Companhia de Jesus, fosse restabelecida em 1814. Então, eles ficaram por 40 anos suprimidos, mas logo depois voltaram e muitos retornaram para os lugares antigos, como para o Brasil, e retomaram as missões até os dias de hoje. E agora nós temos muito brevemente, embora nós vamos dar mais uma palavrinha sobre isso na próxima aula, vamos falar sobre a Revolução Francesa e a Igreja. Em 1789 ocorreu a Revolução Francesa, o movimento no qual os burgueses e os pobres, cansados com os privilégios dos nobres e do clero desde os tempos de Luís XIV, resolveram romper com a ordem vigente, o antigo regime, e instaurar um governo baseado no ideal de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, a França já vivia desde o século XVII um processo de bastante centralização. Então, Luís XIV, o Rei Sol, queria realmente centralizar tudo em torno de si, criou uma corte para si em Versalhes, uma corte fútil, uma corte de fato problemática, muito cara e que acabou encarecendo a população. O Luís XIV reinou por 72 anos, o seu neto Luís reinou por... O Luís XV reinou por quase... Bisneto Luís reinou por quase 60, e nós temos décadas e décadas de gastos desenfreados, depois o envolvimento da França com a Guerra dos 7 Anos, com a Guerra da Independência, depois uma colheita ruim por causa do frio intenso,
e ainda temos duas classes muito privilegiadas, né, os nobres e o alto clero, ou seja, cardeais, bispos e abades, que não pagavam impostos e que viviam como verdadeiros nobres, enquanto a população em geral passava fome. Mas nós também temos a lorota dos burgueses que não tinham título, mas tinham dinheiro e que queriam assumir o controle das coisas. Matar os nobres, matar os padres e assumir o controle da França, pregando a igualdade, liberdade e fraternidade, né? Inspirados, por exemplo, no Montesquieu, inspirados no Voltaire, inspirados no Rousseau e em outros ideólogos da Revolução Francesa, aliás, do Iluminismo, e fizeram então a Revolução. A igreja era dividida em alto clero, né? Eles não pagavam impostos e viviam no luxo, enquanto haviam os baixo clero, né? Os padres diocesanos e os religiosos, que viviam no meio do povo. Então, nós tínhamos essa grande divisão de classes sociais, e uma parte do clero era muito abastada e outra parte do clero era realmente pobre, assim como o povo. Então, em 1789, a Revolução explodiu e em 1790 os revolucionários fizeram a Constituição Civil do Clero, ou seja, os bispos e os padres deveriam abjurar da lealdade a Roma e se submeterem à Primeira República Francesa. Ou seja, o clero diocesano da França não deve ser mais obediente a Roma, deve ser obediente à República, deve ser obediente aos revolucionários. Então, da mesma forma que o Henrique VIII se declarou chefe supremo da Igreja da Inglaterra, estes republicanos franceses queriam se declarar os chefes da Igreja. E, pasmem, tiveram ajuda até de um ex-padre, né, o Talleyrand, para fazer esse decreto horroroso que depois eu vou disponibilizar para vocês lerem. Veja o que acontece quando um Estado quer controlar a igreja. O horror que é. E as ordens religiosas foram extintas, porque os religiosos não têm uma ligação direta com o país, mas com Roma, então os religiosos foram extintos. Aqui nós temos a Constituição Civil do Clero. O que muitos não aceitaram. Então, muitos padres, muitos bispos, cardeais não aceitaram jurar, serem o clero juramentado, muitos não aceitaram. E os que não aceitaram fugiram, mas muitos aceitaram, traindo a igreja. E outros permaneceram nas escondidas, permaneceram na perseguição. Durante esse tempo da Revolução Francesa, de 1789 a 1799, houve muitas vítimas, como os mártires de Rochefort, os mártires de Compiègne. Essas aqui são as carmelitas que foram martirizadas em 1794. Existe um filme que é o Diálogo das Carmelitas, que mostra muito bem. E existem romances, como o da Gertrude Beaufort, que é a última do Cadafalso, que mostra o martírio dessas irmãs carmelitas. E outras, como Santa Júlia Biliar, a Beata Josefina Leroux, a serva de Deus Isabel da França, que é a irmã do rei Luís XVI, que foi decapitado com Maria Antonieta, primeiro Luís, depois Maria Antonieta, os reis foram decapitados, e temos os mártires da guerra da Vendéia, como Henri de la Roche-Jacquelin, e outros que lutaram pela integridade da fé católica. Então vejam os mártires, olha o sangue dos mártires como semente dos novos cristãos, como dizia Tertuliano. Veja que a Revolução Francesa não é aquela coisa maravilhosa que separou a igreja do Estado, que significou a quebra do antigo regime, que é o evento inaugural da democracia no mundo. Na verdade, foi uma carnificina. Olhe quantas pessoas, quantas
milhares de pessoas foram guilhotinadas. Então, os direitos humanos, a Constituição dos Direitos Civis do Homem começou desrespeitada. Os direitos humanos começaram com desrespeito aos direitos humanos, melhor dizendo, com pessoas sendo degoladas na guilhotina, decapitadas na guilhotina, mortas na Guerra da Vendéia, e outras pobres e inocentes vidas de freiras e de mulheres foram ceifadas. Mas também, olha só, pessoas importantes como Lavoisier foram decapitados. Um cientista importante como Lavoisier foi decapitado pela Revolução Francesa e não foi o único. A nova coleção da História da Igreja, do Centro Dom Bosco, vai dedicar, acho que um volume, ou dois, sobre a Revolução Francesa, ainda não cheguei nessa parte, mas vai discorrer amplamente sobre a Revolução Francesa. Muitas igrejas antigas, com as suas imagens e relíquias, foram destruídas pelos revolucionários. Então, você pensa em Santo Irineu de Lyon, você pensa em São Martinho de Tours, você pensa em outros santos da França, suas igrejas foram profanadas, suas relíquias foram profanadas, túmulos de reis, túmulos de pensadores, como o do próprio Leonardo da Vinci, foram profanados, enfim. Igrejas foram transformadas em estábulos, desacralizadas, e alguns altares de catedrais foram colocados sobre eles a imagem da deusa da razão, que viria a substituir a Jesus Cristo, a Santíssima Trindade. A França, que era filha primogênita da igreja, tornou-se a sua perseguidora. Oficialmente, a igreja foi destabilizada e alguns dos seus membros foram controlados pelo novo Estado francês. Situação essa que durou mais de uma década, até a Revolução terminar com a ascensão de Napoleão I. Então, a história da Revolução Francesa é uma história de grandes controvérsias, mas também de grande morte e de grandes assassinatos, martírios, uma história de sangue, é a história da Revolução Francesa. Não apenas de sangue civil, né, de pessoas que se opuseram ao regime político, mas também de sangue inocente, sangue de mártires, sangue católico, pessoas que foram mortas por serem católicas, por não quiserem por aderir ao novo regime, por lutarem pelo rei, lutarem pela igreja, lutarem pela sua pátria. Essas pessoas foram mortas cruelmente na Vendéia e na guilhotina. Muitas pessoas tiveram que morrer, foram para o exílio, morreram no exílio. Muitos permaneceram covardemente, juraram, traíram a igreja e juraram, mas muitos permaneceram ao lado do povo e foram mártires por isso, e muitos foram confessores. Permaneceram até o fim com o seu povo, e depois, quando as coisas melhoraram, as coisas voltaram ao normal. Na aula seguinte, nós já começaremos a Idade Contemporânea com o Napoleão Bonaparte, uma figura controversíssima, mas muito importante para a história da Igreja. Eu espero, então, que tenha ficado claro. Vou disponibilizar, então, os materiais sobre as últimas aulas. Eu confesso que talvez vai ser um número um pouquinho maior de material, porque há mais materiais sobre esses assuntos, vastíssimas bibliografias sobre reforma, sobre iluminismo, sobre maçonaria, sobre a Revolução Francesa e etc. Mas eu espero que você que chegou até aqui continue firme, continue animado. Estamos na reta final, faltam apenas 6 aulas, 3 aulas de idade contemporânea e 3 aulas de revisão, e então nós terminaremos o nosso curso, a nossa formação. Me coloco à disposição de todos vocês, quaisquer dúvidas, quaisquer considerações, sugestões, me procurem. Nosso curso está acabando, mas eu gostaria que ele terminasse de uma forma muito produtiva, participativa e enriquecedora para todos nós.
Vamos então concluir pedindo a intercessão da Santa e Bendita Mãe de Deus sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, fiquem com Deus, cuidem-se, paz e bem, salve Jesus, salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e até na semana que vem, se Deus o quiser.